A Indian Motorcycle surgiu do encontro de dois homens que viviam a paixão pela velocidade em duas rodas. O mundo das corridas de bicicleta. George Handy, um campeão em busca de novos caminhos. Oscar Hedstrom, um artesão obcecado pela perfeição mecânica. Juntos deram início a uma lenda. Uma máquina que uniria coragem, engenharia e o espírito americano. Ao longo dos próximos episódios, você vai conhecer a saga de uma marca que desafiou o tempo. De sua origem nas pistas até a consagração nas estradas. Das vitórias à beira-mar aos fracassos no conselho de administração. De quedas épicas a renascimentos improváveis. Esta é a história da Indian Motorcycle, a primeira motocicleta dos Estados Unidos e a mais resiliente. Esta é a história de como tudo isso foi possível. No início do século XX, as estradas não eram mais do que caminhos mais largos. Não havia asfalto e muitas vezes a terra era revirada pela passagem de carroças e cavalos. Em 60 anos, as estradas passaram dessa situação para isto. E o que a bicicleta teve a ver com isso? O século XIX, devido à Revolução Industrial, foi um período intenso de inovação. Grandes invenções estavam mudando a maneira como as pessoas viviam, trabalhavam e se locomoviam. O telefone, a fotografia, os motores a vapor e depois a combustão e os avanços na mecânica devido aos novos processos industriais geraram uma onda de inovação por todos os cantos da América e da Europa. A bicicleta já existia desde 1780, inventada pelo barão Carl von Drais, construída com uma trave de madeira e duas rodas. Ela evoluiu lentamente até 1820. Logo após von Drais adicionar um sistema de direção, em 1829, foi realizada em Munique a primeira corrida de bicicletas de que se tem notícia. Mas na segunda metade do século XIX, tudo se transformou rapidamente. Na França, a bicicleta ganhou pedais diretos na roda dianteira, bem maior que a traseira. Essas bicicletas de roda alta permitiam maiores velocidades, mas eram difíceis e perigosas de pilotar, pois deixavam o ciclista muito acima do solo. Vários clubes de ciclismo foram fundados e uma organização nacional para a promoção de competições de turismo e corridas de longa distância foi formada. E em 1862 já surgiam as primeiras ciclovias em Paris. Mas por que isso é importante para a história da Indian? Porque as trajetórias de George Handy e de Oscar Hedstrom só se cruzaram porque ambos viviam intensamente o mundo das duas rodas. George Handy se consagrou quase invicto como campeão nacional por 5 anos consecutivos, quando bateu o recorde de velocidade em roda alta, tornando-se uma celebridade das duas rodas. Nessa mesma época surgiram as bicicletas seguras, que se tornaram padrão até hoje, com rodas de tamanhos iguais e transmissão por corrente, popularizando ainda mais as bicicletas. Entre 1890 e 1896, a indústria das bicicletas vivia um verdadeiro boom, com investimentos que ultrapassavam 100 milhões de dólares, ou algo como 3 bilhões e 800 milhões de dólares em valores de hoje, impulsionando a especulação no mercado de ações e criando fortunas. Nessa época, nada menos que 300 empresas fabricavam bicicletas no país. A bicicleta se tornara o principal meio de transporte individual, e na virada do século seriam fabricadas 2 milhões delas, uma para cada 30 pessoas nos Estados Unidos. As corridas de bicicleta se tornaram o esporte mais popular do país,
com mais de 600 corredores profissionais no circuito nacional, dentre eles Carl Oscar Hedstrom. As bicicletas passaram a ser usadas também para viagens turísticas, e as companhias ferroviárias começaram a promover destinos especialmente voltados para esse público. A influência do ciclismo ia além do lazer e do esporte. A League of American Women, LAW, que já contava com mais de 100 mil membros, pressionava o Congresso por melhores estradas. Tudo girava em duas rodas. Com a reputação de uma lenda do ciclismo nas pistas, que continuava a participar de corridas mesmo após o seu auge, Henday ingressou no mundo dos negócios como gerente de uma grande loja. Passou a representar marcas inglesas nos Estados Unidos e continuava a atuar nas pistas como juiz e cronometrista, e ainda competia. Foi então que Henday embarcou para a Inglaterra em janeiro de 1894 e retornou aos Estados Unidos como parceiro de fornecedores ingleses de componentes para bicicletas. A partir daí, passou a montar e vender suas próprias bicicletas em solo americano, os modelos Silver King. Mesmo com a entrada de novos investimentos e a ampliação da estrutura empresarial, a companhia não conseguiu resistir à concorrência acirrada e à superprodução do mercado, culminando em sua insolvência. Com seu prestígio e uma sólida rede de contatos, George Henday estava determinado a reerguer seu negócio. Conseguiu novos investimentos, no valor de $5 mil, e participou do leilão de sua antiga companhia, onde adquiriu máquinas e estoques remanescentes. Assim nasceu a Henday Manufacturing Company. Desta vez, sua linha de bicicletas recebeu novos nomes. Surgiram os modelos Silver King e Silver Queen, evocando uma suposta origem inglesa, e um modelo diferente, batizado de American Indian. Entre todos eles, esse nome se destacou imediatamente, e logo foi abreviado para um único termo, forte e definitivo: Indian. Foi nesse período que Henday assistiu a uma corrida que mudaria sua vida, na qual viu pela primeira vez os Pacers motorizados de Hedstrom, de qualidade superior a todas as outras que tinha visto. Henday ficou tão impressionado com a máquina que pediu a Hedstrom que desenvolvesse uma bicicleta monoposto motorizada para a produção em série. Uma novidade para a época nos Estados Unidos. Hedstrom projetou e construiu 3 protótipos funcionais e apresentou a Henday o melhor deles, em Springfield, em maio de 1901. A exibição pública da primeira Indian aconteceu ao meio-dia de um sábado, o dia 1º de junho de 1901, com milhares de espectadores curiosos, e foi registrado pelos jornais locais como um evento. O modelo começou a ser vendido em 1902 pela nova empresa Henday Manufacturing Company, com um motor projetado por Hedstrom a partir dos de Dion Bouton, e não havia nome mais apropriado para essa bicicleta tecnológica e rápida, nascida para a velocidade, do que Indian. Henday e Hedstrom sabiam que tinham criado uma vencedora, mas não poderiam imaginar que esse era o início de uma lenda, que capturaria o espírito de excelência e superação. A revolução industrial, o aperfeiçoamento e a popularização das bicicletas, as competições ciclísticas e a construção das primeiras estradas permitiram o surgimento das motocicletas no século XX. Mas como esses dois homens que inauguraram a história das motocicletas nos Estados Unidos se encontraram? Descubra no spin-off Hidden Chapter.